Pessoal, dia 18 de março nós tivemos aí algumas coisas saindo na imprensa relacionadas à terceira via. A Veja publicou uma matéria ali, eu vou trazer para vocês alguns detalhes. Logo pela manhã foi essa publicação da Veja. À noite na Globo News teve ali, vamos chamar de treta, né? Entre o Demétrio e também a Eliane Cantanhede, e o Ciro Gomes hoje retuitou o trecho, né, que falaram sobre terceira via, sobre Ciro Gomes. Eu vou explicar o que aconteceu para vocês e trazer algumas reflexões, mas antes aquele pedido de sempre. Se você chegou no canal, não está inscrito e puder, se inscreva, ative as notificações. Se assistiu o vídeo e gostar, deixa o like. Se não gostar, manda o dislike, faz parte. Se puder comentar aqui embaixo o que você vai achar disso tudo e compartilhar em grupos de WhatsApp e Facebook, tudo isso é muito importante para que o nosso trabalho continue crescendo. Pessoal, então dia 18, logo pela manhã, a Veja publicou algo no seu site com a seguinte manchete: disputa por terceira via nas eleições presidenciais entra em fase decisiva. E colocou mais que há 6 meses, 11 candidatos se apresentavam como opção do Centro Democrático. Vários deles ficaram pelo caminho. E a Veja cita, por exemplo, os casos de Luciano Huck, Rodrigo Pacheco, Datena, Mandetta. Até poderia ter colocado lá no texto o Alessandro Vieira, que saiu recentemente do Cidadania e vai para o PSDB, que tem João Dória como pré-candidato. E também o Amoedo, que é do Partido Novo, que era lá pré-candidato e não é mais. E o Moro e o Dória, que são os principais nomes dessa terceira via, vou falar para vocês aqui o que ela significa mais ou menos, são nomes altamente rejeitados. Os bolsonaristas, por exemplo, os enxergam como traidores, né, de que se aproveitaram de Bolsonaro em algum momento quando isso foi vantajoso para eles e depois pulou fora. Não estou dizendo se eu concordo ou não, é o que os bolsonaristas dizem sobre eles. E quem é da esquerda, né, os veem como aliados do bolsonarismo. Então, a situação deles realmente é bem complicada e a rejeição, como apontam as pesquisas, é altíssima. Sobre Moro desistir, como vive sendo especulado aí, a própria Veja disse o seguinte: 2 juristas que coordenam parte da plataforma da pré-campanha chegaram à conclusão de que talvez seja o caso de Moro abrir mão do projeto presidencial e disputar uma vaga no Legislativo. E vai dizer que ele, por enquanto, nega essa possibilidade e ele precisa negar mesmo. Não dá para ele admitir isso agora. Mas, de fato, as conversas nesse sentido têm ficado cada vez mais fortes. Muitos dizem que ele tentaria o Senado, mas aí vem aquele problema. No Paraná fica difícil, porque o Álvaro Dias, que é seu aliado, está no fim do mandato e quer se reeleger. Por São Paulo, a concorrência lá vai ser muito pesada. Se o Datena for não candidato, mesmo que não seja, vários outros nomes surgem ali com mais força, e aí especulou-se até pelo Distrito Federal, mas existe a possibilidade até do Sérgio Moro ser candidato nem ao Senado, mas a uma vaga na Câmara dos Deputados, lá pelo seu estado do Paraná, em que ele seria eleito e conseguiria inclusive ter uma margem para ajudar a eleger outros nomes do seu partido. E a matéria da Veja não cita Ciro Gomes. E ela está correta num ponto. O Ciro não faz parte desse tipo de via. Essa terceira via que se empacota num termo para quê? Para esconder a ausência de um projeto transformador. Na prática, eu acompanho a fala de todos eles, e em especial do João Dória e do Sérgio Moro. Eu observo, quando eles vão falar de propostas aqui e ali, não existe na fala deles uma proposta de mudar modelo econômico e modelo de governança política. Então, caso eles fossem eleitos, nós teríamos o mesmo modelo que vem desde FHC 2, passando por Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro. Aí tem um governo que dá uma maior atenção para a questão social, como foi o governo Lula, ou um governo que não se preocupa tanto com o social, como é o caso de Bolsonaro, mas a essência do modelo é a mesma. Tanto é que nós não tivemos ao longo desse período nenhuma correção, por exemplo, das injustiças tributárias. O Itamar foi o último presidente a cobrar, por exemplo, imposto sobre lucros e dividendos. Fernando Henrique revogou, isso está revogado até hoje para ficar só num exemplo. Vamos pegar mais um aqui só, né? Depois de governos autorreferidos de esquerda, mesmo assim o Brasil continua concentrando 50% das suas riquezas na mão do 1% mais rico. Ou outro exemplo, 5 famílias mais poderosas e ricas desse país têm a mesma fortuna que os 100 milhões de brasileiros mais pobres. Então, não tivemos uma mudança na estrutura. E esse grupo terceira via
insisto, em especial Sérgio Moro e João Dória, não propõem mudanças nesse sentido. Um governo deles seria um governo que eles diriam que amam a natureza, que gostam do calango, que respeitam a imprensa, mas na essência não seria tão diferente do que nós estamos tendo agora com Bolsonaro e tivemos com outros governantes. E nesse sentido de terceira via, Ciro Gomes não se enquadra. Mas eu vou falar daqui a pouco sobre o que é terceira via na cabeça de muitas pessoas. Mas antes de falar outras coisas sobre terceira via, vamos mostrar aqui o que o Demétrio falou na Globo News à noite. E aqui eu não quero dizer se eu concordo com tudo que o Demétrio falou ao longo da vida, não é essa a questão. Vou me ater à reflexão que ele fez lá na Globo News ontem. E só uma informação extra, o Demétrio foi filiado ao PT de 81, em que ele inclusive ajudou ali no começo do partido e tal, e ficou até 89. E quando ele saiu, ele disse que o PT se afastou de princípios filosóficos e morais que estavam em sua origem. Isso aqui em 89. Em 2018, ele deu um voto crítico ao Haddad contra Bolsonaro. Mas vamos mostrar aqui o vídeo, o que aconteceu, e eu volto em seguida, trazendo inclusive o que o Ciro Gomes disse sobre esse vídeo nas suas redes sociais. Essa degradação se dá no plano da linguagem. E aqui no Brasil, onde a política está bastante degradada, isso se manifesta na confusão sobre a expressão terceira via. Quando o Sérgio Moro disse que é terceira via, isso deveria provocar risada das pessoas, porque Moro, o MBL que o apoia e outros grupos que o apoiam são um galho arrancado da árvore do bolsonarismo, como se sabe. João Dória e Eduardo Leite, esse talvez possível candidato, eles têm um imenso rabo histórico ligado ao bolsonarismo nas eleições que levaram Bolsonaro ao poder. Eles apoiaram Bolsonaro naquelas eleições. As pessoas não vão se esquecer disso tão facilmente. Então, a verdadeira terceira via, independente de se gostar ou não, eu estou tratando aqui de conceitos, a verdadeira terceira via no Brasil é só Ciro Gomes. Ciro Gomes não gosta da expressão terceira via, mas ele é o único candidato que não tem um rabo que o ligue a Bolsonaro e não tem mais um rabo que o ligue a Lula já há bastante tempo. Então, se alguém é terceira via, é Ciro Gomes, goste ele ou não dessa expressão. Vejam agora a reação da Eliane Cantanhede. Gente, é inacreditável. Vamos lá. Eliane. O fato é o seguinte, eles são dissidência do bolsonarismo, portanto, eles não são a via bolsonarista, eles são uma opção ao bolsonarismo, logo eles são uma terceira via, né, Demétrio? Agora, eu acho essa construção... Bom, pessoal, vocês viram aí que realmente, assim, falar isso aqui que o Demétrio falou lá na Globo News, que faz parte do grupo que tenta emplacar essa terceira via do mercado financeiro, não é pouca coisa, tanto que a Eliane sentiu ali, tentou justificar, não, peraí, que o Moro e o Dória são uma dissidência do bolsonarismo, e o Demétrio balançando a cabeça, discordando. E o Ciro Gomes compartilhou o vídeo no seu Twitter e escreveu o seguinte: Demétrio, mesmo que eu não concorde com o verbete, acho que você acertou na essência. A degradação da política e a degradação da linguagem fazem parte de um mesmo fenômeno. Me incluam fora disso, e colocou lá um emojizinho sorridente. Bom, mas o que é esse negócio então de terceira via? Na cabeça de muita gente, do povão, terceira via é qualquer um que esteja em terceiro lugar, e nesse caso Ciro Gomes se enquadraria nele, que tem condições ou melhores condições de quebrar essa polarização. Então, na cabeça de muita gente, terceira via é isso. Mas a avaliação do Demétrio vai num outro sentido, de que terceira via para ele seria uma via desvinculada do Lula e desvinculada de Bolsonaro, que seriam duas vias. Nesse caso, Ciro Gomes se enquadraria nela, porque o Ciro, de fato, fez um rompimento bem claro em 2018, que ficou para muita gente naquelas eleições um pouco confuso. Porque o Ciro, vamos lembrar, se tem alguém que é nem-nem, esse alguém é Ciro Gomes. Porque ele estava lá em 2018
concorrendo contra Lula, que mentia para a população que era candidato sem poder ser. Não estou nem entrando aqui se o Sérgio Moro acertou ou errou, era uma mentira, estava condenado em segunda instância, não podia concorrer e o Ciro era candidato. Depois o PT faz aquela farsa, coloca o Haddad com a máscarazinha do Lula, achando que aquilo daria certo. Todo mundo sabia que não daria. Do outro lado tinha Bolsonaro, tinha o Alckmin, tinha vários outros candidatos e o Ciro estava lá como um candidato, nem Lula, nem Bolsonaro. Nesse aspecto, Ciro Gomes é uma terceira via, nem. William, mas o Ciro já ajudou o Lula. Olha, o Ciro foi ministro do Lula até março de 2006, 3 anos e 3 meses. De lá para cá, não foi mais. Foi convidado para voltar a ser ministro, não quis. Ajudou outras vezes, porque entendia que diante das opções que se tinha, seria uma opção melhor ou menos pior, pouco importa. O fato é, Ciro concorreu contra o PT 3 vezes e concorreu na última eleição 2018. E de lá para cá, esse rompimento ficou ainda mais claro para muita gente, até porque o Ciro faz críticas mais substantivas do que os seus opositores. Enquanto o Bolsonaro fica nessa coisa de kit gay, mamadeira disso, mamadeira daquilo, Ciro Gomes denuncia o que de fato aconteceu, né? Que durante os governos petistas, por exemplo, nós tivemos menos reforma agrária do que no período do FHC, proporcionalmente pelo período em que ambos governaram o país, que esse governo petista pagou de juros 4 trilhões de reais e 88 bi, e para o Bolsa Família 332 bi. Você não vê esse tipo de crítica na boca do Moro, na boca do Bolsonaro, do João Dória. Então, Ciro Gomes tem sim sido um crítico dos erros do governo do PT, sem negar que teve acertos, que teve alguns avanços, ok, faz parte. Mas e os outros? Estavam com Bolsonaro até ontem. Né? O Moro ajudou a eleger Bolsonaro, seja pela condenação que teve ao Lula, e até pelo clima daquele lavajatismo que também ajudou, embora o sentimento dominante fosse ali o antipetismo, Bolsonaro foi quem soube melhor surfar nisso tudo. Depois o Sérgio Moro vira ministro do Bolsonaro e fazendo elogios, que é uma pessoa, enfim, sensata, isso e aquilo, a esposa do Moro, lembra? Né? Eu vejo Moro e Bolsonaro uma coisa só. Então, depois de um tempo, é que o Moro descobriu que Bolsonaro era um governo autoritário, um presidente autoritário, e agora tenta romper. Por mais que ele faça um movimento, a população ainda vê Moro muito vinculado a Bolsonaro, como via em 2018 Ciro Gomes ligado ao PT e ao Lula, sendo que o Ciro nunca nem petista foi. E o João Dória? João Dória, lembram do Bolsodória? Né? Bolsonaro ajudou, sim, com a sua imagem, a eleger João Dória, que foi uma margem apertada em 2018 contra Márcio França. Eu acho que se não fosse isso, João Dória não teria sido eleito. Então, como é que a sociedade... Peraí, o Dória estava até ontem no Bolsodória, aí agora é uma dissidência? Então, tudo isso vai ser, é claro, que explorado pelos seus adversários. Por isso que a vida dessa terceira via, que até pouco tempo estava com Bolsonaro, não será fácil. E o Ciro, além de ser esse candidato nem, como eu mostrei para vocês, e nesse caso aqui, ele é o único desses com maior viabilidade. É aquele que também tem apresentado um projeto de transformação, mudança que o Brasil precisa. Quando se pega as pesquisas, você quer continuar como está, quer mudar muito, mudar pouco. Em torno de 15% a 20% quer continuar como está. Em torno de 20 e poucos quer mudar um pouco. E quase 50% ou até mais de 50% quer mudar muito. E Ciro Gomes representa essa mudança, não da boca para fora. Tem um projeto, tem um livro escrito em 2020 e tem defendido, não basta ter projeto. Não você escrever um programa, né, grampear aqui, encadernar e falar, opa, tem um projeto aqui. É preciso defendê-lo, é preciso espalhá-lo, é preciso divulgá-lo, dar a cara para bater, e o Ciro Gomes tem feito isso. Então, nesse aspecto, Ciro Gomes não se encaixa como terceira via, mas sim tem sido, como muitos dos seus apoiadores têm divulgado, a única via que propõe mudar esse país. Bom, meus amigos, então é isso. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo no canal Politizando.